Estamos de volta mais uma vez. Saudações ancestrais. É o nosso Ndjango de volta aqui, aí em casa. Não esqueça de seguir o portal giranoticias.com para não perder nenhum episódio. Novamente estamos aqui. Gostaram do meu look, né? É bonito. Estamos também no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. É o Ndjango Cast, o nosso parlamento africano. É aqui onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Não perca nenhum episódio. Então, dessa vez, o que é que nós vamos falar? O nosso tema é bem interessante. É bem interessante. A medicina holística africana. Nunca ouvi essa? A medicina holística africana. Você em casa já ouviu falar? E quem vai falar conosco sobre este assunto é um jovem, estamos com muitos jovens aqui, é um jovem que é formado em etnobotânica, naturopatia. Ele é diretor-geral do Gabinete de Saúde do Instituto ADMENAC, que trabalha na questão da preservação e defesa dos naturopatas em Angola. É muito jovem, mas com muita sapiência. Aí em casa, todos sentados, convido-vos agora a conhecerem ele, Nkwamanzai Sankore. Saudações ancestrais. Aunque o Jaceneb, futuros ancestrais. Viva! Nkwamanzai, seja bem-vindo ao nosso Ndjango. Gratidão pela O que achou do recepção. nosso cenário? Olha, isso é muito lindo, parece o útero da mãe mesmo. Oh, Certo? e começamos bem. Muito lindo. Parece o útero da mãe. Da mãe, sim. Ei, Luke, Somos gêmeos. nosso colega Ango Brazuca já quer levar os dois. Vamos dar. Vamos dá-lo, né? Certo. Então, vamos aí. Vamos a isso. Vamos aí. Vamos Já- aquecer. Vamos aquecer. Preparado? Já nascemos prontos. Viva! É isso que eu gosto. O Amanzai, aqui para começar é a pergunta-chave do nosso Ndjango. O Amanzai, o que todo africano deveria saber? Saber ser africano. O que é saber ser africano? Na Saber sua opinião. Na minha opinião, saber ser africano, primeiramente é saber usar a cabeça. É saber caminhar com os pés fincados à terra e saber comer. E saber comer. Certo. Tudo isso resume-se em saber ser Africano. africano. Alimento tem informação, a terra tem informação. Então, tem informação ancestral, isso te leva a saber ser africano, porque os códigos genéticos da África, assim como da Europa e da Ásia, está codificado nos alimentos e na terra. Muito bem. Sente-se à vontade de ser tratado como naturopata? É naturoterapeuta. Naturoterapeuta. Sim, porque acho que naturopatia, ou seja, é um termo que refere a uma patologia causada por causas naturais. Ok? Muito bom. Começamos bem, parece que isso vai aquecer. Mas aí, vamos lá. As dúvidas, e a primeira que eu recebi em casa, essa veio do Rosário. Ok. O Rosário não está aqui hoje, família. Não anunciei, por isso é que viram que eu não chamei por ele. O Rosário ainda não está bem, mas já está de volta. Mas ele continua aqui a deixar as suas perguntas e a chatear-me, né? Essa primeira é dele. Medina, pergunta aí ao meu puto com a Manzai. Ele acha que todo mundo é da confiança Não, dele, já viste? certo. Pergunta ao meu puto com a Manzai que eu ensinei ele o que é a medicina holística. Esse nome pode ser novo para muita gente. Com a Manzai, o que é a medicina holística? Ok? Medicina holística é um sistema de cura ancestrálico voltado às questões telúricas, né? Que visa tratar com conceitos naturais, desde o ar, terra, água, sol e ervas. Isso é uma medicina holística. Ele se tornou uma medicina holística, ganhou expressão medicina holística, porque foi retirado daqui, onde nós estamos. Lá ganhou o nome de medicina holística, mas para nós é Muti. Né? O Jess Muti criou o termo medicina holística em 1926. Então, em 1926, surgiu o conceito de medicina holística porque houve uma necessidade maior, né, de os restos, ou seja, outro povo lá, os africanos lá, procurarem pela sua medicina. Então, como eles não conseguiam tratá-lo por Muti, que é a grande árvore, em Swahili, então surgiu o termo medicina holística, que visa tratar com bases
da natureza. Quando fala eles lá, refere-se aos africanos que foram levados como escravizados? Certo, certo. Os africanos que foram levados como os escravizados ou como prisioneiros de guerra. Pois. Certo. Mas como é que isso era praticado? Ok, tá bom. A medicina Muti era praticada da seguinte maneira. Vamos voltar um pouquinho. Nas florestas densas do Congo, existia um grupo étnico chamado de Boatoa, os pigmeus, mais comumente conhecido por os Toa. Né? Os Boatoa são precursores da medicina, os primeiros etnobotânicos a existirem na história da medicina. Os Toa, os Boatoa. Depois, mais abaixo, tem o Gabão, que vamos encontrar os Babalões. Dificilmente é encontrado isso na literatura médica, qual delas for, mas é muito raro os Babalões. Os Batuás foram ensinar medicina ao Kemet, que é o Egito Antigo. Passaram os seus métodos de cura. Por essa razão, o primeiro sistema quemético de medicina, o estudo, né, de medicina, chama-se BES. BES foi o primeiro manual de estudo africano, deixado pelos os Boatoa. Posteriormente, vem o Ptahotep, que é o pai do Imhotep, né, e Amenhotep, o tio do Imhotep. Ensinaram a medicina para o Imhotep, que é o deus da medicina, conhecido como deus da medicina. O Imhotep. Certo, o Imhotep. Mas esse Imhotep é aquele não é aquele que citam nos filmes de Hollywood? É? Aquele nem é Imhotep. Nem é Imhotep. Vou dar sequência. Certo. O Imhotep aprendeu a medicina, como ele era um gênio, né? Foi o deus da medicina. Imhotep foi o homem que criou o caduceu. Caduceu, que é hoje em dia o símbolo da medicina, ou seja, da farmacopeia e da medicina convencional. O caduceu representava o lado passado da doença e o lado passado do paciente. Na verdade, era o caduceu e duas serpentes que representavam a constelação do DNA, né? As serpentes entrelaçadas, representa o analema, que é o símbolo do infinito, comumente chamado. O Imhotep, o caduceu representava a grande árvore, assim como é predominante a medicina africana, Muti significa também a grande árvore, o caduceu era a grande árvore. Ele usava para poder medir as emoções, que seja pensamental, comportamental e a temperatura corpóreas, né? E um dos grandes instrumentos usados nessa medicina era, usávamos o cheiro, o tato, o cabelo também foi um instrumento medicinal, porque ele capta os raios ultravioletos, aquece o corpo e, dando o cheiro, o corpo dando o cheiro, conseguiríamos saber se essa pessoa está saudável ou está doente. Também tínhamos o sistema de diagnóstico de doença. Ele criou o primeiro sistema de diagnóstico, por isso a palavra diagnóstico é uma palavra muito mística. Gnóstico, essa palavra gnóstico vem da gnosiologia, que é o conhecimento esotérico, ok? Então, o Imhotep usávamos dentro da medicina Muti boliche, que são aquelas pirâmides que hoje em dia vimos, como por exemplo o América, né? Uma bola, colocam assim uns canos e lançam a bola. Aquilo foi um instrumento de cura africano. Também a dama e o xadrez são instrumentos de cura africano. Mas, na verdade, esses instrumentos de cura foram rotulados como jogo, okay? Para matar a essência, ou seja, a história da própria medicina africana. Porque, se prestares atenção, todos os outros povos do mundo têm expressão medicinal deles. Nós não temos. Nós somos mendigo medicinal de todos os outros povos. Não sabemos quais são os nosso sistema medicinal. Então, a Carta de Taro também foi uma ferramenta usada para diagnóstico de doença. No antigo Kemet, nós usávamos isso. Por essa razão, Imhotep criou um estatuto de médico. Por exemplo, o enunciado chamava-se Pastor Poro. O a seguir era Neocoro. Mais abaixo era Melanocoro. Mais abaixo, Cristoporo. O grau da ascensão era chamado de profeta. Era assim, esses instrumentos eram usados por nós. Por exemplo, os Boatoa, os outros povos do mundo não conseguiram, pelo menos, ter acesso aos manuais dos Boatoa, porque o Leopoldville, né, teve que impedi-los, cortou muitas das vezes as mãos dos congoleses
do Pois povo é, Batuá. uma das razões que fez ele cortar as mãos de vários congoleses Certo. foi essa? Certo, certo, certo. É assim, nós temos império forte e todo império forte vai precisar de um império medicinal também forte. Os Batuá eram muito fortes, né? Como são mesmo pigmeus, são pequenos. Eram muito fortes, muito fortes. Então, se nós termos saúde de ferro, né? Então vai ser difícil combater conosco. Só para tu teres noção, na altura que os Boatuá estavam, os Tuá, vamos chamá-los por Tuá, os Tuá ensinavam a medicina no Egito, a Europa e a Ásia ainda era habitada por Neandertais canibais. Eles faziam muita tentativa de vir invadir a África. É só vermos o grande livro A Revolução Verde. Fala sobre isso. Revolução Verde é do Muammar? Não, não, não. Quem? É Revolução Verde. acho que é do Christoph, tu acha que esse era o nome, mas é do Christoph. Se calhar depois mando a referência. Sim, sim. Também a Guerra das Ervas também fala sobre isso. Guerra Das Ervas, sim. Ele mostra como é que invadiram o Congo. Ou seja, a doença foi usada como uma ferramenta de invasão para outros povos. Ok? Então, a Europa usou doenças que eles padeciam, porque a palavra hospital vem do hotel, da palavra hotel. Okay? O que era hotel? Hotel era mesmo um hospital, mas na verdade era um local inóspito, okay? Onde as pessoas padeciam muito, as mulheres eram obrigadas num ciclo de 5 anos, a terem 3 gravidez, okay? Porque houve muita doença lá, por exemplo, variola, como influenzas e outras doenças. Então, essas doenças foram trazidas para a África? sim, foram trazidas. Quais doenças foram trazidas para a África? Como variola, vírus como os do Marburg e diarreias e outras gripes suínas, né? Foram trazidas para a África como instrumento de invasão. Assim, a medicina natural perdeu o seu power, porque é assim, cada doença tem a sua expressão natural, ok? Então, o outro povo, desculpa, trouxe essa ferramenta para invadir, né, e dominar, porque precisava fragilizar o outro povo, né, o povo africano. Então, ele usou as suas artimanhas. Mas como tinha os Batuá, né, dotados em medicinas, só para tu teres noção, o estudo dele equivalia a 300 anos nas florestas tropicais de África. Dos Batuás, tudo medicinal. Okay? Então, eles estavam muito, mas muito potentes. Davam resposta a qualquer situação. Para poder penetrar, tinham que invadir os Batuá, que é mesmo remoção da mão. Não é só por causa da coloração, ou seja, ter que usar os produtos como Mecacon e coisas do gênero. Não. É mais questão histórica que tem a ver com sistema de proteção, que era a saúde. Então, tiveram que remover as mãos, né? Para não produzirem mais. Certo. E uma boa parte os Batuá já estavam a curar naquela altura? Olha, das coisas já existentes no continente, naquela era ancestral, o que é que os Batuá já estavam a curar naquela fase? Ok. Os Tuá curavam problemas de visão, problemas dentários, problemas prostáticos. Prostático? Certo. Porque nós temos que admitir que o Egito sofreu muita influência. Depois ele teve que se apegar... Aquele sincretismo, né? De cultura. Teve que se apegar a certos alimentos. É aí onde nós criamos também os talheres, o garfo. Okay? Então, com a introdução de certos alimentos e coisas do gênero, surgiu novas doenças. E não só, nós tínhamos uma vida muito, muito ativa. E em ramos e montanhas, claro que houve muito danos. E aberturas, por exemplo, já faziam operação. Por essa razão, até hoje o Congo é muito à frente da medicina no que concerne operação e não só. Tivemos o Denis Mukwege, né? Foi o prêmio Nobel da medicina, congolês. Certo, congolês é muito, muito avançado. Só para teres noção, eu recebi um paciente que estava com um problema e eu não vi a solução, disse vai ao Congo. Porque aqui em Angola queriam operá-lo, eu disse vai ao Congo. Ele pegou, foi ao Congo, depois de 2 semanas ligou para mim e disse estou bom, não passei pela operação. Oh. Certo.
o nosso grande erro é, é estudarmos muitas das vezes a medicina. Por exemplo, a naturopatia que nós falamos hoje, estudamos aqui, é uma cópia artificial de uma medicina natural. Mas não é natural, porque não tem um power natural. Oh. Certo? Não. A naturopatia... Essa... Essa é muito interessante. Cada sistema medicinal, né, tem suas regras e tem o seu sistema operante. E o sistema operante que nós aplicamos aqui é muito parecido com o modelo convencional. Okay? Hoje em dia, os médicos ou terapêuticos naturais, eles tratam simplesmente as questões sintomáticas. Okay? E poucos deles sabem sobre ervas. Poucos naturopatas sabem sobre ervas. Se conhecem ervas, são ervas artificiais. Desculpa, porque é o seguinte, na guerra das ervas que eu mencionei anteriormente, a Venezuela teve que vir em África, por exemplo, na Ilha do Cabo, levar as ervas e guardou por 16 anos essas ervas. E depois tiveram que artificializar as ervas. As ervas naturais e puras foram destruídas. Então, nós estamos a usar plantas domesticadas. Plantas domesticadas. E plantas domesticadas fragilizam o homem. São plantas sem memória, são plantas burras, digamos assim. Quando o ser humano vai domesticar plantas, produção de planta, ele vai domesticar porque ele está a tornar a planta ecologicamente mais frágil. Por essa razão, já ouvi muitos casos de pacientes... Nós temos plantas em casa, Nguamanzai. Mas é assim, essa questão aquele processo é domesticar as plantas. se tu fores a Evanária, vais encontrar plantas ensaquetadas. Sim. Né? Plantas... Refere-se a isso? Refere-te a isso? A planta que os naturopatas dão aos pacientes, de onde vem? É produzido por eles? Não. Não. De onde vem? Muitas das vezes eles não sabem a procedência das plantas. As plantas recebem apenas, ensaquetam e tá. E é assim, conforme os frascos e os xaropes assim, da medicina convencional, isso cura isso. Certo. Também conforme os nossos pacotes são. Isso trata isso. Agora, quais são as composições que contém essa planta? De onde ela vem? Como é que foi cultivado? Todo esse processo até chegar ao paciente não é sabido pelo naturopata? Não, poucos sabem. Epa! Por essa razão, uma boa parte dos naturopatas que fazem publicidade, eu disse anteriormente que eu jurei nunca meter pé em nenhuma televisão. Vim por causa de ti. Por quê? Porque nós estamos fazendo... Obrigado. Os naturoterapeutas, os que estão sempre na publicidade, eles usam muito suplemento chinês. Oh. Sim, suplemento chinês. Não é nosso. Ah, é? Sim, suplementos alimentares são suplementos chinês. Não são nossos. Vou pegar essa deixa. Produção, tá tudo bem aí? Eu estou a ver vocês anotarem. Vão escrever livro, o quê? Temos alguma coisa aí? Temos alguma coisa para a tela? Olha, falávamos muito deles. Os pequeninos. Certo. Os tuá. Certo. Ou vulgo pigmeus. Certo. Os deuses da medicina, não é? Certo. O que é feito deles agora? Ainda encontram-se os pigmeus a lidarem com a medicina tal como lidavam naquela altura? Ainda encontra-se? Certo. De forma restrita, sim. Mas encontra-se. Ainda, temos os pigmeus, né? A produzirem o seu sistema medicinal e a viverem de forma natural. Eles ensinam até agora grande sabedoria ao resto do povo. Tem pessoas que vão procurá-lo para poder absorver muito conhecimento. Eles vivem muito tempo? Muito. Tu conheces a história do Otabengá Pigmeu congolês? Né? Pois, pertencia, Otabengá. certo? Pertencia a esse povo que foi retirado daqui e levado para as Américas como um animal. Né? Que situação. Certo. Então, eles ainda têm, né? De forma restrita, mas tem. Mas nesse momento eles encontram-se apenas nas florestas da República Democrática do Congo ou fizeram o processo migratório para outros países, outras florestas aqui em África? Não, fizeram esse processo. Fizeram? Certo, fizeram esse processo. Aqui nas nossas regiões, será que encontramos? No nosso Maiombe e tal? Será que tem... Acho que sim. Não sei dizer taxativamente, mas acho que sim. Aqui, internamente, Angola, existem aqueles que podemos equiparar? Já sim, existe. Já? Já. Há alguns assim por citar? Não, melhor não. Produção, mais alguma coisa? Boa. Produção tá craque. Rosário deixou eu uma aula, né?
Eu gosto dessa imagem. Primeiro, a água. Falou que o processo de cura envolve os elementos naturais Certo. na medicina holística e a água é um elemento natural e gerador de vida, não é? Certo. E aqui temos a água que nós consumimos maioritariamente, que é a água conservada numa garrafa de plástico e muitas delas vêm rotuladas e quando vamos analisar o pH, que é o potencial de hidrogênio, não é? Da água, para analisar se ela é ácida ou alcalina, muitas dessas águas que consumimos são ácidas. Certo. Esse reservatório, garrafa de plástico que temos em casa, compramos nos supermercados, nas paragens de táxi, são apropriadas para conservar a água. Não só o reservatório, a própria água que utilizamos não é apropriada. Porque Não é. o estudo que nós aplicamos para ver se a água é propência ou é aceitável para ser usada ou não, só é o pH, né? Porque essa água que nós usamos passa pelo processo de osmose reversa. Mas existe fator muito profundo. Por exemplo, o estado da memória da própria água. Estado da memória. Sim, a água contém memória. Por essa razão, se tu prestares atenção, se tu fores em zonas rurais, as mulheres das zonas rurais vão no rio quando forem 4 a 5 horas da manhã. Porque a água ali, a memória dela está baixa. Ok? E tudo o que você fizer ficará lá. Certo? Voltam a tirar às 16 ou 15 horas. Porque será invadido por outros animais. A água contém memórias. É boa. Por essa razão, ela passa por 4 fases. Não é só o pH. Como é que está a memória dessa água? pH, memória. Certo. E os minerais, né? Que é absorvido por causa das árvores que ficam ao lado do riacho ou do rio. Pois é. Então, a água é um condutor elétrico. Por essa razão, temos a eletricidade advinda da água. E nós somos seres elétricos. Ok? Não é só o pH. Como é que está a nível elétrico dessa água? Se tu queres ver quão elétrico é uma água, observa a oxigenação dele. Como é que se faz isso? É só você ver aquelas bolhas dentro dos bidões. Mas isso já nem se vê. Estamos a usar uma água morta. Pega a água que nós usamos, né, para nos alimentarmos, rega as plantas de casa ou dá num peixinho. O peixinho vai morrer na hora. Morrerá. Não. Vamos aí. Segurando ainda aqui, ainda na água, Certo. esse aspecto é importante. Eu às vezes fico também naquela, como é que eu vou fazer a água? Onde reservar a água? Há aquela ideia do limão, não sei se é propícia. Certo, Diz colocar que- água no limão. Pôr limão na água para elevar o pH, não sei. Certo. Mas se tivesses que aconselhar as pessoas lá em casa, como é que tinham que fazer para beber uma água saudável? Saudável já. Aqui é impossível. Já é impossível. É impossível. Mas com menos nocividade. Certo. O primeiro eu aconselho. Não quero fazer publicidade, mas. Primeiro o recipiente, né, por causa do sol, contaminação petroquímica. Tem nas garrafas de Nessas plástico. garrafas, em alta temperatura, como o raio solar, essas garrafas são frágeis, ele produz o teflon. Ou seja, teflon não, desculpa, ele vai bicenol A. Bicenol A vai nos fragilizando porque são metais pesados. Causa a nós, principalmente nós os homens, hiperplasia prostática benigna, desculpa, e ejaculação precoce. Por ser metais pesados, extremo, advinda do petróleo. Nós compramos nas paragens de táxi águas em bidões, assim, ok? E outra coisa, essa água vem do outro continente, muitas das vezes, né? Já não se dá o caso, mas Agora anteriormente... é assim. muito fabricada cá. Certo. Aquelas que vêm do outro lado do oceano, elas armazenam a temperatura daquele local e a memória daquele local. Tá vendo? E quando vem aqui ainda fica muito tempo na alfândega, digamos assim, ou nos portos, né? E depois nós consumimos aquela água. Esse reservatório é bom Perfeito. para armazenar a água Perfeito. em casa. Perfeito, porque a MUT, que é a medicina africana, é uma medicina de 5 elementos. A medicina de 5 elementos está ligada à terra, ou seja, à madeira ou barro. Barro está ligado à transformação. Ela transforma uma substância em outra. Okay? Por exemplo, no barro, nós cozinhávamos em panelas de cerâmicas, porque o barro contém zinco em demasia. E zinco em demasia
faz bem, é o condutor da testosterona. Zinco. Estás a comer, tua unha fica saudável, teu cabelo bonito e teu espermatisóide não se torna branco como é agora, se torna verde conforme era anteriormente. Era verde. Certo. Vamos aí. Calma. O espermatozoide do homem africano era verde. Do homem natural. Do homem natural era verde. Certo. Incrível. Certo. Verde, mesmo verde? Verde, não, aquele verde assim, da cor do pus. Ah, é? Certo. Aquele que é o verdadeiro. Certo. Não Por isso é que agora estamos a fazer teste de espermograma. Né? Certo, o esperma está muito branco. Aí a produção tá gostando dessa parte do assunto, né? Testosterona e tal. Malandros. Bom, mas assim, antes de avançarmos para essa, a água, vamos lá, já que não podemos beber uma água 100% saudável, Certo. o limão ajuda? Sim, ajuda. Limão e alho ajuda. Alho. Certo. Como é que Alho e seria limão. essa água? O alho eu ouço que coloca-se no recipiente Certo. e deixa passar a noite, né? Aproveitar aquele, como é que seria? Não, se deixar passar a noite, aí tem um processo de 24 horas, ele vai passar em fases, né? A água já, 24 horas, ele passa por outra fase. Tem que ser na hora. Certo. Então vai criar microvidas. Hum, Ok? Então deve ser na hora. Tritura o alho, aqueles alhos nacionais. nacionais. Sim, e adiciona na água. Troca o recipiente. Opta por aqueles plásticos mais rijo, okay? Que não fragiliza com a luz do sol. Então, e evite, se vai usar esse recipiente... Garrafa de vidro, é melhor? Certo? Perfeito. Pois. Perfeito. Triturar o alho aí em Certo. casa, colocar na garrafa de vidro Certo. e é aquela água que temos que beber. Exatamente. Durante o dia. Quantos litros? Isso depende... Olha, Não há assim um... eu tenho um problema. Não gosto de passar receita, porque eu acho que Não, né? receita é para vender. Tá vendo? E Ok. também te limito. Eu trabalho muito com a intuição. Quando eu aprendi a naturopatia, eu fui lá. Na verdade, fui à busca de documentos. Quando fui lá, segundo dia, eu já estava lecionando na instituição. Okay? Porque eu trabalho muito com... Eu mostrei ao formador que a intuição vale muito. Eu fiz correção que o segundo dia, eu na sala, o formador chamou-me e disse, passa a lecionar. Não gosto de criar, por exemplo, receita. Não, a receita de bolos... Padrões, né? Não, Dogmas e tal. tu tens o teu guia interno, tem o meu. Nós podemos produzir o bolo. Vai dar bolo, mas de formas diferentes. Ok. Tá vendo? E a medicina é assim, não é limitar. É você colocar o que tu és, a tua essência, dentro dela. Por isso é que existem outras expressões médicas. A ayurvédica, a alopatia, a yin yang. São um sistema medicinal. Todas tratam, mas com expressões desses povos lá. Muito bem. Produção, mais alguma coisa aí que temos preparado? Olha, vimos esta, Guamanzai. É o açúcar aí, a famosa caveira e tal, que depois simboliza a dita morte. Acredito que não conseguimos olhar e pensar a nossa cesta básica, a nossa alimentação, sem incluir o açúcar. Nós consumimos muito açúcar, principalmente o açúcar branco refinado. E eu estive a ver, acredito que muita gente lá em casa já teve contacto com essa expressão. O açúcar branco é mais perigoso que a cocaína. Isto condiz com a verdade. Certo. Por quê? Por quê? Porque o açúcar vicia mais que qualquer coisa. O que é que o açúcar tem que vicia tanto? Olha, o açúcar tem muita coisa, muita química, menos saúde nela. Para tu prestar atenção, as pessoas fugiram do açúcar branco e foram mascavo, mas aquilo é só gesso e corante. O mascavo é só gesso e corante. Só? Só. Gesso e corante. Hoje estamos a usar xarope de milho para substituir açúcar, que também é outro veneno. E o mel? O mel, digamos que se tiverem que usar, usem o mel. Mas o mel em temperatura alta é mais nocivo que açúcar. O mel em temperatura alta. Certo. Sabe como é que os ancestrais faziam para comer a carne? Não. Uma carne que morreu assim no laço, né? Ou morreu por alguma coisa, eles encontraram, então, conforme precisam comer aquela carne. Eles untavam o corpo, né, do animal com o mel, porque o mel em alta temperatura mata muitas bactérias, fungos e coisas do gênero. Então, eles usavam o mel, porque sabiam que se aquecer o mel, ele vai se transformar em uma outra coisa. Por essa razão, grandes sábios africanos e não só orientais
Eles orientam, se você vai consumir o mel, não coloca numa colher de metal. Não. Não, vai matar a memória do mel. O Por mel causa também do tem a memória. mel é o alimento com mais memória, é o único alimento que não apodrece. Ok. Se você tiver que colocar o mel, por exemplo... Então coloca direito ao certo, alimento, não é? Certo. Como é que vai adoçar? Não, Com tem quê? Colher de pau? Certo, ou de plástico, nesse caso. Dizem que seja um plástico resistente. Só para não matar... As propriedades. Certo. Mas também dizem assim, o corpo não precisa de açúcar. Açúcar precisa, Precisa. certo? O corpo precisa de açúcar para produzir energia. Mas não esse açúcar? Isso aqui Ou o não. açúcar que vem dos alimentos? Certo. Olha, a couve contém 55% de açúcar. Todos os vegetais na sua constituição têm açúcar. Quando nós falamos de açúcar, nós pensamos que estamos a falar desse veneno aqui, com essa cor branca, pobre, fibra zero. Não, nós pensamos que estamos a falar disso. Os vegetais têm açúcar na sua composição. Por isso é que você consegue fazer açúcar só com a palmeira. O arroz é a mesma coisa? O açúcar é mesmo porque o organismo vai metabolizá-lo como açúcar. Arroz, fungos, massa, tudo isso são açúcar. E muita gente come pão, que é açúcar, advinda do trigo, fermento, né? Com massa. Pão com massa é bem, né? O pão com massa Açúcar é é Eu gosto do açúcar. pão com... É açúcar, é açúcar. Epa! Guamazai, açucareira. produção. Obrigado. Guamazai, eu tive a ouvi-lo atentamente. Essa pergunta não é minha. Certo. Não é minha. Isso é Isso é do Câmara. Câmara lá. E da produção. Eles é que pediram para perguntar. Não sou eu, é? Não sou eu. Os homens, falou muito das mulheres, os homens. Parece que no processo da escravidão, os homens africanos, para os ocidentais, olhavam para os africanos e viam a representatividade de virilidade Certo. no homem africano. Exatamente. E parece que a questão virilidade nos homens africanos está-se a perder, ou perdeu-se, não sei se já perdeu-se na totalidade, ou está-se a perder. Nota-se que os homens africanos parece que já não são tão viris, tão alfa. O que é que está a acontecer com os homens africanos? Como é que a medicina holística olha para os homens africanos neste momento, nesse aspecto? Olha, o homem africano se encontra num nível de desequilíbrio muito avançado, porque estamos a ejacular só com beijo. Estamos... Ejacular só com beijo. Okay. Aqui em casa, então, estou à vontade. Não, aqui em casa, aqui no Ndjango é em casa. As pessoas precisam saber disso. Certo. Isso não é normal. Não, não é normal, porque isso é o problema hormonal. Os homens africanos estão muito desequilibrados hormonal. Quando mudam o teu percurso hormonal, mudam o teu projeto de vida. Nós somos a única raça que as meninas de 9 anos estão a menstruar. Temos crianças com 9 anos que estão a ficar gestadas. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, a comunidade preta há essa condição em função da má qualidade de vida nutricional, porque nós pensamos que nutrição vem das indústrias. A indústria serve para duas coisas. Produção de produtos para higiene e para estética. Só para isso. A alimentação não deve advir da indústria. Vem da terra. Vem da terra porque, ou seja, a alimentação, a indústria, se não tem a ver com produtos da higiene, tem a ver com velas para motores. A alimentação é telúrica e nós perdemos o contato com a própria terra. Quantos de nós apanham o sol? Quantos de nós fazem descarga energética? Tiram um sapato, colocam um pé na terra 45 minutos? Isso deve ser diário, não é? Certo. Certo. Quantos de nós fizemos banho energético? Banho energético? Banho O que energético. É isso? Banho energético é um sistema, é uma ferramenta de cura que nós usamos no nosso centro de tratamento. É mesmo um banho energético, ou seja, aquela toda a descarga da semana, aquele toda Não é a famosa água morna com sal? Não. Tem um produto que nós, um pacote, damos. É mesmo em pó, porque uma boa parte dos fitoterápicos, ou seja, medicamento que nós usamos, é mesmo em formatos de pó. Você vai tirar uma colher, coloca a água do banho, deixa lá, depois vai banhando.
A última paciente que usou reside no Canadá, né? Porque eu também mandamos a medicação para Brasil, Canadá e Portugal. A senhora que usou explicou numa amiga dela que reside em Brasil. A amiga viu as fotos dela, disse, sei lá, pediu contato, ligou-me, disse, doutor, eu quero aquele produto, porque eu estou a ver a minha amiga mais jovem e bonita. Okay? Banho energético serve para equilibrar os hormônios, ou seja, as tensões também emocionais. E nós não fizemos esse banho energético. Por que é que muita gente em zonas rurais não tem esses desequilíbrios emocionais? Porque no rio já tem a flor, já tem plantas. Tá vendo? E nós, para onde banhamos, tem cloro e mosaico. Cloro e mosaico. Pô. Ok? E os banhos de assento? Os banhos de assento são necessários por quê? Por causa dessa contaminação, né, nós hoje em dia estamos a comer produtos, né, alimentares, por exemplo, que foram mudados também hormonalmente a sua produção, ou seja, o seu crescimento de produção. Se o repolho fazia 6 meses, né, para estar perfeito, hoje dura 3 meses, em função também da dinâmica do comercialismo. Precisamos comercializar os repolhos, os alimentos. Né? E esses alimentos que foram mudados, a sua estimativa de vida, de produção, desculpa, também tem uma fragilidade nutricional muito, mas muito deficiente. Ou seja, então, os banhos de assento são necessários porque quando nós nos alimentamos muito mal, e um dos reis da nossa dieta é o trigo e açúcar, ok? Exatamente. O trigo e açúcar. O que é que isso causa? Por causa dos radicais livres, né? O que é que eles causam? Está a ver a via aberta? Muitos homens estão com via aberta. A via aberta é separação do corpo. Se tu pegares um paciente que está com via aberta, colocares o teu dedo assim, nas costas, aqui, colocado nas costas, você vai notar uma separação, uma ligeira separação. Ou seja, o lado esquerdo e o lado direito não estão unidos, ok? Isso implica dizer que está a entrar muito ar pelo canal anal. Então precisa fazer os banhos de assento. Mesmo de forma preventiva. Exatamente. Nós homens aqui temos que fazer um banho de assento. Certo, porque os banhos de assento Produção, os banhos de assento vão desinflamar a epiplasia prostática, aquela região da próstata. Os banhos de assento servem para desinchar. Por essa razão, um dos mecanismos, um dos métodos para o tratamento da prostatite ou epiplasia prostática benigna, conforme é chamado, é pegar mesmo o famoso Clistel, pegar os medicamentos, ferver e introduzir no ano do paciente. Diretamente. Certo, porque está muito próximo entre o epidídimo e o ano. Está muito próximo. Aquilo ajuda a desinchar. Se tu fizeres o banho de assento, então facilita. Por essa razão, a medicina holística é muito preventiva. Tá vendo? Ele vai prevenir. Ela não cuida só do corpo, cuida da mente, cuida do espírito, tudo isso. É o que parece que deu para notar certo. De uma forma geral. É assim, a medicina holística, ele trata, por essa razão tem o terapeuta cerimonial dentro da medicina holística, né? Não é minha área. Na verdade, né, o ser humano tem 8 corpos, 9, né? Nós conhecemos o corpo físico, que é esse que nós usamos constantemente, de forma consciente ou inconsciente. E tem outros 3 corpos, que é mais falado, duplo etérico, corpo astral e corpo kármico também, que traz as memórias dos nossos antepassados. Okay? Nós ainda estamos ligados com nossos antepassados, 50% das energias dele, dos nossos antepassados e dos nossos ancestrais. Então, há de se fazer também, se eu me curar, cura não é eu tomar uma medicação e não sentir dor. É assim, a medicina natural multi, ela tem uma ferramenta que nós chamamos bioenergética. A bioenergética se refere... Na bioenergética nós aprendemos que tudo o que nós somos está plasmado ao nosso corpo. Ela estuda as energias corpóreas. Por exemplo, um dos primeiros mecanismos para eu diagnosticar desequilíbrios numa pessoa é conforme ele marca os passos, conforme estão posicionados os ombros dele, conforme ele vai articular os membros ao falar. Eu consigo dar conta se ele é uma pessoa muito tímida ou uma pessoa muito aberta. Okay? Nós conseguimos descobrir se essa pessoa está propenso a contrair hipertensão ou hipotensão em função dos troncos. Também fizemos também a leitura
biofilme lingual, ou seja, astrologia bucal, em função como é que estão formados os dentes da boca. E a primeira coisa que nós perguntamos ao paciente, quando é colocado no consultório, se ele lembra como é que correu o processo do nascimento dele, se tem, pelo menos, a noção como correu o nascimento. Se perguntou à mamãe qual era a reação que a mamãe sentiu ao descobrir que ela estava gestada dele, como é que foi o comportamento da família, tudo isso influencia a criança. E essa energia vai danificar o ser humano aos 20 para cima. Ai, tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Conversa super agradável, super agradável aqui com Kwamanzai Sankor. É um aulão, etnobotânica, naturopatia, fitoterapia, medicina holística africana, os Mboatoa, os deuses da medicina, Ptahotep, Imhotep. E é um aulão, como dizem os meus amigos ango-brazucas. Kwamanzai, Sim. muito obrigado. Ndapadula, Ngasakidila, Tondele, Assante, todos obrigados do mundo, toda a gratidão por partilhar connosco aquilo que bem melhor sabes fazer. Onde água é a tua casa e sempre que precisar, estamos abertos. Droa, irmão. Viva! É com esta que nós vamos terminar. Vamos dizer um adeus, mas já voltamos porque o Ondjango continua e para não perderes nenhum episódio, acesse já o portal giranoticias.com. Também estamos na DSTV, Zap e TV Cabo. Canal 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Esse é o Ondjango Cast. Aqui é o nosso Parlamento Africano, onde discutimos as nossas essências, as nossas culturas, de nós para nós. Estamos juntos até o próximo episódio. Ondjango Cast, aqui é onde mora a ancestralidade africana. Vamos aí.